Alguns yogis adoram perfeitamente aos semideuses, oferecendo-lhes diferentes sacrifícios, e alguns deles oferecem sacrifícios no fogo do Brahman Supremo. Daivam eva pare jagyan yogina pariupasate Brahmagino apare jagyan yagenaivo pajuhuati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 25. Agora vem a explicação de Prabhupada. Como se descreveu aqui, uma pessoa ocupada em cumprir deveres em consciência de Deus, Krishna, é denominado um yogi perfeito ou místico de primeira classe. Mas há outros também que executam sacrifícios similares na adoração a semideuses, e ainda outros que sacrificam para o Brahman Supremo ou o aspecto impessoal do Senhor Supremo Krishna, a luz. São caminhos diferentes, resultados diferentes. De modo que há diferentes tipos de sacrifícios de acordo com diferentes categorias. Estas categorias de sacrifícios diferentes, por tipos de executantes diferentes, demarcam apenas superficialmente as variedades de sacrifício. Sacrifício verdadeiro significa satisfazer ao Senhor Supremo Vishnu, que também é conhecido como Jagya. Todas as diferentes variedades de sacrifício podem ser colocadas dentro de duas divisões primárias, a saber, sacrifícios de posses mundanas e sacrifício em busca de conhecimento transcendental. Aqueles que estão em consciência de Deus, Krishna, sacrificam todas as posses materiais para a satisfação do Senhor Supremo Krishna, enquanto outros que desejam alguma felicidade material temporária sacrificam suas posses materiais para satisfazer a semideuses como Indra, o deus do sol e etc. E outros que são impersonalistas, sacrificam sua identidade fundindo-se na existência do Brahman impessoal. Os raros que conseguem se fundir na luz, na verdade estão perdendo tempo, né? Porque depois cai aqui de novo. Tá, não é mais falar menos. Tá, já começou a dar bronca, vou até tomar água. Quer se fundir? Que se funda. Krishna patrocina o seu gozo dos sentidos mais sutil que existe. Gozo material mais sutil que existe. Se fundir na luz ou se fundir no corpo de Deus, Krishna. Os semideuses são entidades vivas, poderosas, designadas pelo Senhor Supremo para a manutenção e supervisão de todas as funções materiais, como aquecimento, a irrigação e a iluminação do universo. Pensa que é fácil administrar um universo? Krishna tem milhões de semideuses para isso. É porque ele está sempre desfrutando, né, Bimala? Imagina que Deus vai ficar ralando. Ele bota os semideuses para ralar. São milhões e milhões de semideuses, tá? Agora eu parei. Aqueles que estão interessados em benefícios materiais adoram aos semideuses através de diversos sacrifícios segundo os rituais védicos. Eles são denominados Bahu Ishwaravadi, ou as pessoas que creem em muitos deuses. Mas outros que adoram ao aspecto impessoal da verdade absoluta, Krishna, e consideram as formas dos semideuses temporárias,
sacrificam o seu eu individual no fogo supremo e desse modo acabam com suas existências individuais, fundindo-se na existência do Supremo. Tais impersonalistas gastam seu tempo em especulação filosófica para compreender a natureza transcendental do Supremo. Em outras palavras, os trabalhadores fruitivos sacrificam suas posses materiais para o prazer material, enquanto que os impersonalistas sacrificam suas designações materiais visando fundir-se na existência do Supremo. Para o impersonalista, o altar de fogo dos sacrifícios é o Brahman Supremo e o oferecimento é o eu sendo consumido pelo fogo de Brahman. Entretanto, a pessoa consciente de Deus, Krishna, como Arjuna, sacrifica tudo para a satisfação de Krishna. E desse modo, essa é a melhor opção, né? A opção das pessoas inteligentes. Adorar Deus, servir Deus, amar Deus, se render a Deus e voltar para a morada eterna de Deus, para se dar bem eternamente. Não como os impersonalistas, que se dão bem por algum tempo e depois caem aqui de novo, para sofrer tudo de novo. Tá bom, já parei de falar. Entretanto, a pessoa consciente de Deus, Krishna, como Arjuna, sacrifica tudo para a satisfação de Krishna, e desse modo todas as suas posses materiais, bem como o seu próprio eu, tudo é sacrificado para Deus, Krishna. Assim, esta pessoa é o meditador de primeira classe. Faz a maior e a melhor de todas as yogas, né? A Bhakti Yoga. Mas ele não perde a sua existência individual. Está vendo, Bimala? A pessoa inteligente é isso, né? Ela quer viver eternamente, se dando bem eternamente com a pessoa suprema e eterna, Krishna. Tá, já parei de falar. Bom, então vamos ler mais um pouquinho dos ensinamentos da Rainha Kunti, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Paramos onde o livro nunca está aberto. Ah, eu não lembrei, eu tinha que te lembrar, é verdade. Para variar. Não é fácil, não. Para variar, o culpado sou eu. Eu sou sempre o culpado. As pessoas trabalham tão duro, menos 9. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estava falando do problema do pão. É muito engraçado. Nossa, Prabhupada é muito hilário, Bimala. Oh, hilário, escorregou uma palavra difícil, o que a Bimba Bento está fazendo efeito, hein? Prabhupada é show. E um dos hobbies dele é matar repórteres. Principalmente as repórteres femininas, né, que na época caíam matando em cima de Prabhupada. E Prabhupada soltava raio para todo lado. Com muito bom humor, é claro, né? Matava eles filosoficamente. E essa aula, o problema do pão, foi muito engraçada. As pessoas trabalham tão duro dia e noite só por um pouco de comida, não sabendo que sua comida já foi providenciada. Prabhupada cita aqui o Vishnu Purana 6.7.61.
Este mundo material é cheio de ignorância, avidya. Portanto, nosso esforço deve ser dirigido para nos livrarmos dessa ignorância. É só por esta razão que devemos trabalhar para sair da ignorância. Nós estamos pensando, eu sou este corpo material, eu tenho de trabalhar dia e noite, e somente assim conseguirei o meu alimento e poderei viver. Isso é ignorância. Temos vivido essa ignorância em outras formas além da humana. Vivemos uma vida de ave, uma vida de fera e assim por diante. Mas agora nesta vida deveríamos ser pacíficos, calmos e quietos e apenas indagar sobre a verdade absoluta. Essa deveria ser a ocupação de cada um. Estamos apenas sentados e perguntando sobre Krishna. E isso é o que todos deveriam fazer. Isto é vida. Por que deveríamos trabalhar dia e noite como um asno? Que tipo de vida é essa? Não, isso não é vida. Por isso, o Bhagavatam diz que aquele que é inteligente... E me perdi aqui, peraí, Bima. Cadê? O Bhagavatam diz para aquele que é inteligente: sua vida deve ser utilizada para este propósito, para a compreensão da verdade absoluta, Krishna. Mas como será resolvido o meu problema econômico? A pessoa talvez pergunte. A resposta é que a felicidade que cada um espera através do desenvolvimento econômico virá automaticamente no devido curso do tempo. Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 1.5.18. Estamos procurando a felicidade. Vocês estão buscando a tristeza? É uma pergunta, desculpem. Vocês estão buscando a tristeza? Não, não, Senhor. Então, por que os problemas chegam até vocês? Se não estão ansiosos por calamidades e problemas, por que elas vêm até vocês? De acordo com o nosso karma, nossa vida guarda certa quantidade de alegria e certa quantidade de miséria. Portanto, se a miséria vem sem ser convidada, a felicidade também virá sem convite. Nós já estamos destinados a gozar uma determinada quantidade de felicidade e sofrer outra quantidade de tristeza, e não podemos mudar isso. A mudança que devemos fazer, portanto, é nos libertarmos dessa condição material de vida. Esse deveria ser o nosso único negócio. De acordo com o nosso karma, às vezes nascemos nos sistemas planetários superiores como semideuses, e outras vezes nascemos como gatos e cães, ou germes no excremento, ou nascemos na África. Tem um monte de karmas, tem karmas de todos os tipos, né, Bímola? A maioria dos políticos vão nascer em países pobres e viver com aquele cabeção e aquele barrigão sofrendo todo o sofrimento que eles causaram a milhões de pessoas com seus roubos. Esses mundos sempre serão assim, temporários e miseráveis, né? Onde as pessoas que foram boas desfrutam e as pessoas que foram ruins sofrem. Onde eu estava? Aí a maioria vai nascer como cães e gatos, porque adoram o cão e servem o cão e o gato, em vez de servir Deus. Ou vai nascer em germes no excremento. Por esse motivo, o Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu disse, em português: de acordo com seu karma,
Todas as entidades vivas estão vagueando pelo universo inteiro. Algumas delas estão sendo promovidas aos sistemas planetários superiores e outras estão descendo para sistemas planetários inferiores. Dentre muitos milhões dessas entidades vivas viajantes, quem é muito afortunado obtém pela graça de Deus, Krishna, a oportunidade de se associar com um mestre espiritual autêntico. Através da misericórdia de Deus, Krishna e do mestre espiritual, a pessoa recebe a semente da trepadeira do serviço prático e amoroso a Deus. As sementes do amor a Deus. Vou até printar isso aqui. Quem não quer receber a semente do amor a Deus? Só quem não tem noção do resultado, né, Bimala? Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.151. Apenas a entidade viva afortunada recebe a oportunidade de se associar com Deus, Krishna, e com o devoto de Krishna, e dessa forma obtém a semente do serviço prático e amoroso a Deus, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, para tornar a sua vida sublime. Então, Prabhupada, através de seus seguidores, continua distribuindo mundo afora as sementes do amor a Deus. E quem ama, serve. É o que todo mestre vem ensinar nesse mundo, né? Como amar Deus na prática, com o corpo, a mente e as palavras. Kunti-Devi, portanto, está fazendo com que nossa atenção se volte para Krishna, a pessoa suprema, que é a Lakshya, em português invisível para todos. Onde está essa pessoa invisível? Aqui, Krishna. Ah, Krishna, alguém pode dizer, existem tantos Krishnas. Por essa razão, Kunti-Devi diz, eu estou oferecendo minhas orações a Vasudeva, o filho de Vasudeva. Existem tantos Vasudevas? Não. Nanda Gopa Kumaraya. Eu estou orando ao filho adotivo de Maharaja Nanda. Desta maneira ela ressalta 3 vezes aqui. Aqui está Krishna. Como o Prabhupada fala, dá um nome e endereço, o nome de sua mãe, o nome de seu pai, identificação completa para que ninguém se engane nem seja enganado. Krishna nasce oficialmente como filho de Vasudeva e Devaki, mas na sua infância, posso continuar? Ele desfruta a companhia de mãe Yashoda e Nanda Maharaja. Esse é um passatempo de Deus, Krishna. Todos os passatempos de Krishna são plenos de júbilo. Anandamayo Biasa. Em português, ele é por natureza repleto de bem-aventurança. Vedanta Sutra 1.1.12. Nunca encontraremos Krishna infeliz. Krishna está sempre feliz e qualquer um que se associe com ele também será feliz, porque Krishna é a fonte inesgotável e ilimitada de felicidade. Só quem não é inteligente que não busca se conectar nessa fonte de felicidade, né? Por isso ele é conhecido como Govinda. A palavra Go significa sentidos. Estamos buscando o gozo dos sentidos. E se nos associarmos com Krishna, desfrutaremos dos nossos sentidos abundantemente, como as vaqueirinhas que estavam dançando com Krishna. Assim não há escassez de gozo dos sentidos. Mas esse gozo sensorial em associação com Krishna não é grosseiro, ao contrário, é o gozo transcendental desfrutado no mundo transcendental, Ananda Chinmaya Sadhujala Vigrahasya,
Brahma Samhita 5.32. Esse Ananda ou prazer não é o Ananda de terceira classe que desfrutamos com nossos sentidos corpóreos. Tal desfrute corpóreo não é Ananda, mas sim ilusão. Nós pensamos, eu estou desfrutando, mas esse Ananda não é verdadeiro, porque não podemos desfrutar desse prazer material dos sentidos por muito tempo. Todos têm experiência de que esse prazer material tem um fim. Desfrute transcendental, entretanto, não acaba, pelo contrário, ele aumenta. Essa é a diferença. Por isso temos de nos associar com Govinda. Aqui também está dito, Govindaya Namo Namaha, em português, eu ofereço minhas respeitosas reverências a Vishnu. Tá, já parei. Cacetada, hein? Vou até tomar água. Ctrl D. Aqui também tem que pôr acento. Também está dito tem palavra que tem que pôr acento em todas, viu? Não tem palavra que não precisa pôr acento. Tá, tem que pôr acento em todas, tá bom. Está dito Govindaya. Govindaya Namo Namaha. Vou pôr só Govindaya. Ah, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer... Ah não, peraí, Bimala. Tá vendo? No caso do Gita, né? No caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção grátis é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, o Bhagavad Gita é o 5º link, você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, a opção pocket, já encomenda os 3, o de luxo fica com você, o de bolso põe na bolsa ou no bolso e leva para qualquer lugar, e que mais... Aí o econômico você dá de presente ou então dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, tá bom? Então tá bom. Aí os ensinamentos da Rainha Kunti é o 9º link. Você clica e encomenda uns 2 ou 3 também, já guarda para dia 25 esquecer por aí, compartilhar conhecimento e ajudar a iluminar o mundo, tá bom? Então tá bom. Que mais? Qualquer dúvida? Eu já falei, não falei? Não falei? Tá, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda. Tá, vamos lá na agenda. Cada mantra bonito, né? Govindaya Namo Namaha.
Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Tá, já parei. Calma, tô indo lá na agenda, Bímola. Uma hora eu chego lá. Agora tá lento, tô lento. Não tem mais talento, agora tô lento. Então, a F5, nunca está atualizada essa agenda, né? É dia de obrigratidão. Nosso muito obrigado a todos os ouvintes que direta ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar a nossa KrishnaFM.com.br. Nossa eterna gratidão a todos vocês, queridos ouvintes, conhecidos e desconhecidos. Anônimo é desconhecido, Bímola. Tem que falar anônimo. Anônimo e desconhecido dá na mesma, Bímola. Os anônimos são desconhecidos. Nossa eterna gratidão a todos vocês. Ouvintes anônimos, ouvintes anônimos, conhecidos e desconhecidos. Depois eu que sou ruim de serviço. Tá bom, Bímola. Todos nós estamos endividados com Srila Prabhupada, o melhor homem de Deus que já pisou neste mundo. O Senhor Chaitanya avisou, né? Ele falou que os seus santos nomes seriam cantados em todas as cidades, vilas e aldeias. E para que isso acontecesse, ele mandaria o seu melhor homem, Srila Prabhupada, o Jagat Guru, o mestre espiritual do universo inteiro. Da onde nós estamos, hein? Vamos ler a coleção Śrīmad Bhagavatam, não tem mais nada. Depois, você fica me apressando, depois eu esqueço alguma coisa. Bom, o culpado sou eu sempre, não tem problema. Eu sou o culpado. Aniversário só dia 20. Tem que lembrar um dia antes, né? Tá, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Descrição do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Peraí, deixa eu tomar água. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutatpada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam
Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Calma, estou procurando aqui. Deixa eu centralizar a letra. (200+4). Calma. Se apertar o botão errado, você já sabe. Depois dá um maior trabalho para achar. Tá aqui, ó. Quem deseja estabelecer vida familiar deve se casar com uma mulher de sua própria casta, que seja irrepreensível e mais jovem. Mulher bela e jovem. Quem não quer, né? Não pensei em nada, Bímola. Deixa eu ler sossegado aqui. Nossa, não pode nem ver um destaque aqui que está sendo falado aqui, está louco. Quem deseja estabelecer vida familiar deve se casar com uma mulher de sua própria casta, que seja irrepreensível e mais jovem. Se deseja aceitar muitas esposas, deve se casar com elas depois do primeiro casamento, e cada esposa deve ser de uma casta sucessivamente inferior. Quem gosta de problemas, casa com mais de uma. Como se declara... pela lei de Deus, a gente pode casar com quantas mulheres a gente puder sustentar e liberar. Por essa mesma lei, não podemos casar com nenhuma. Como se declara na literatura védica em português, o significado deste verso é que a primeira esposa deve ser sempre Sadrishin, em português, semelhante à própria pessoa. Em outras palavras, um homem intelectual deve se casar com uma esposa intelectual. Um homem heróico deve se casar com uma esposa heróica. Um homem com inclinação aos negócios deve se casar com uma mulher capaz de incentivá-lo em tais atividades. E um artista ou trabalhador classe baixa deve se casar com uma mulher menos inteligente. A esposa deve ser irrepreensível quanto à sua formação e caráter e sempre deve ser mais jovem do que ele, de forma ideal entre 5 e 10 anos mais nova. Normalmente metade da idade, né? Normalmente. Mas aqui tem uma regra que Prabhupada está falando aqui, uma regra básica, né? De forma ideal, ela deve ter de 5 a 10 anos mais nova. Deve ser 5 a 10 anos mais nova.
Se o homem deseja se casar com uma segunda esposa, então, como se afirma neste verso a palavra Varna no Pariyena, e no verso falado pelo Senhor Krishna através da palavra Anukramat, ele deve esperar até que o primeiro casamento se estabeleça e então escolher uma segunda esposa da casta imediatamente inferior. Se ele se casa uma terceira vez, a esposa deve ser de novo da casta imediatamente inferior. Por exemplo, a primeira esposa de um sacerdote brahmana será uma sacerdotisa brahmane. A sua segunda esposa será da comunidade dos governantes. A sua terceira esposa da comunidade dos comerciantes. E a quarta esposa da comunidade dos artistas e trabalhadores, a classe baixa. O governante deve primeiro se casar com uma mulher governante e depois com mulheres comerciantes e artistas ou trabalhadoras. O comerciante pode aceitar mulheres de duas classes e o artista e trabalhador, a classe baixa, aceitará uma esposa apenas da classe baixa. Tá vendo, Bimala? Isso para quem segue a cultura védica, né? Quem já pegou o bonde andando, qualquer coisa é lucro. Mediante esta progressão de casamento haverá relativa paz na família. Esses preceitos védicos de casamento, como se mencionou no verso anterior, referem-se sobretudo àqueles que não são devotos puros do Senhor Krishna. É por isso que o mundo vira essa bagunça, né? Porque não segue as leis de Deus, as orientações, os deveres. O homem sempre tem outra mulher, né, Bimala? Aí, de repente, a maioria tem outra família, outros filhos, e vivem na ilegalidade, e aí sofrimento para a família, é sofrimento para todo lado, né? Por quê? Porque não seguem as leis de Deus, as orientações de Deus. Primeiro porque tem mais mulher do que homem, então todas as mulheres devem ser casadas. Tem um monte de detalhes, né? Mas como ninguém segue nada, o mundo está essa maravilha aí que todo mundo pode ver, né? Todos os homens duas vezes nascidos, os sacerdotes brahmanas, os governantes e os comerciantes devem executar sacrifício, estudar a literatura védica e dar caridade. Só os sacerdotes brahmanas, todavia, aceitam caridade, ensinam o conhecimento védico e executam um sacrifício em nome de outros. Todos os homens civilizados devem participar de execuções de sacrifício, dar caridade e estudar a literatura védica. Os melhores dos duas vezes nascidos, a saber, os sacerdotes brahmanas, são especificamente dotados de poder para conduzir execuções sacrificiais em nome de todos os membros da sociedade, ensinar a todos o conhecimento védico e receber caridade de todos. Sem a assistência ou participação de sacerdotes brahmanas qualificados, as classes inferiores não podem estudar de modo correto a literatura védica, executar sacrifícios ou dar caridade, porque elas não têm a inteligência necessária para executar tais funções perfeitamente. Ao se refugiarem em sacerdotes brahmanas autênticos, os governantes e comerciantes são capazes de desempenhar bem os seus deveres e a sociedade funciona serena e eficientemente. O sacerdote brahmana que considera que aceitar caridade dos outros destrói suas austeridades, influência espiritual e fama, deve manter-se através das outras duas ocupações bramínicas, a saber,
ensinar o conhecimento védico e executar sacrifícios. Se o sacerdote brahmana considera que essas duas ocupações também comprometem sua posição transcendental, então deve colher grãos rejeitados nos campos de lavoura e viver sem depender dos outros. O devoto puro do Senhor Krishna deve sempre lembrar que a suprema personalidade de Deus, Krishna, em pessoa, cuidará dele. Como o Senhor Krishna declara no Bhagavad Gita 9:22, Ananyas chintayanto man jejana pariupasate tesham nityabhyuktanam yogashemam vahamyaham. Em português, mas aqueles que sempre me adoram com devoção exclusiva, meditando em minha forma transcendental, a eles eu trago o que lhes falta e preservo o que eles têm. Posso continuar? O sacerdote brahmana não deve tornar-se um mendigo profissional para a sua manutenção pessoal. Na Índia, há muitos ditos sacerdotes brahmanas que se sentam nos portões dos templos importantes e mendigam de todos os que entram e saem. Se alguém não faz uma doação, eles se zangam e perseguem a pessoa. De modo semelhante, nos Estados Unidos, há muitos grandes pregadores que coletam enormes quantidades de dinheiro mendigando na televisão e no rádio. Se o sacerdote brahmana ou o devoto de Deus considera que ser um mendigo profissional está enfraquecendo sua austeridade, destruindo sua influência transcendental e dando-lhe má reputação, ele deve então desistir desse processo. Pode-se pedir a todos que contribuam para a causa da suprema personalidade de Deus, Krishna, mas quem mendiga para a sua própria sobrevivência terá diminuída a sua austeridade, influência e reputação. O sacerdote brahmana pode então assumir a tarefa de ensinar o conhecimento védico e executar sacrifício. Porém, nem mesmo tais ocupações levam a pessoa à plataforma máxima de confiança. Vishnu pulou 2 vezes. Porém, nem mesmo tais ocupações levam a pessoa à plataforma máxima de confiança em Deus. O sacerdote brahmana que ensina como meio de vida pode muitas vezes ser reprimido em seu ensino, e o que executa sacrifício pode ser manipulado por adoradores materialistas. Como o Prabhupada já falou, é um perigo a cada passo, né? Tem todos os tipos de perigos, imagináveis e inimagináveis. E se não tiver Maya, cria um. Cria um especial. Dessa maneira, o sacerdote brahmana pode ficar numa posição embaraçosa e comprometedora. Portanto, o sacerdote brahmana ou o devoto de Deus de alta classe, em última análise, depende por completo da misericórdia do Senhor Krishna para a sua manutenção. O Senhor Krishna promete manter o seu devoto, e o devoto de Deus avançado nunca duvida da palavra do Senhor Krishna. Vai acreditar em quem? Se não acreditar em Krishna, vai acreditar em quem, Bimala? Fala aí, em quem vai acreditar? Se não vai acreditar nesses políticos bandidos, ladrões, safados, malandros e etc. O velho Muni que falou que tem político bom. Tem político bom. Ele nunca viu, mas que tem, tem. Ele teimava com todo mundo. Não, tem político bom. Eu nunca vi, mas que tem, tem. Todas as regras materiais deve haver alguma exceção. Onde nós paramos, hein? Já parar aqui, né? Mas não precisa tocar não.
Já parei. Então, página 204, verso 42. Tá bom assim? Aqui, ó. Pronto, lugar certinho, paradinho aqui. Não, já pulou para a direita. Ô máquina burra! Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Peraí, deixa eu centralizar a letra aqui. Calma. Tô lento, agora eu tô lento. Não tenho mais talento, Bímola, agora eu tô lento. Página 139, o começo da explicação de Prabhupada. Tá aqui, ó, estes versos da coleção Śrīmad Bhagavatam 2.10, versos 1 e 2, enumeram os 10 assuntos tratados no texto do Bhagavatam. Destes assuntos, o 10º é a substância e os outros 9 são categorias derivadas da substância. Estes 10 assuntos vão enumerados a seguir. 1. Sarga, a primeira criação feita por Vishnu, a produção dos 5 elementos materiais grosseiros, dos 5 objetos de percepção sensorial, dos 10 sentidos da mente, dos 10 sentidos, da mente, da inteligência, do falso ego e da totalidade da energia material ou forma universal. Todos os detalhes de como Krishna criou, esses incontáveis universos, seus planetas, os corpos, de onde vem a inteligência, o falso ego, tudo detalhado. Todo o conhecimento está no Bhagavad Gita. Aí na coleção Śrīmad Bhagavatam tem detalhes. E na coleção Chaitanya Charitamrita que a gente está lendo, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, tem nos mínimos, o conhecimento está nos mínimos detalhes. 2. Visharga, a criação secundária ou trabalho de Brahma ao produzir os corpos móveis e imóveis no universo, Brahmanda. 3. Sthana, a manutenção do universo pela personalidade de Deus, Vishnu. A função de Vishnu é mais importante
e sua glória superior à de Brahma e à do Senhor Shiva, pois embora Brahma seja o Criador e o Senhor Shiva o Destruidor, Vishnu é o mantenedor. 4. Poshana. O cuidado e proteção especiais do Senhor Krishna a seus devotos. Assim como um rei mantém o seu reino e súditos, mas não obstante dá atenção especial aos membros de sua família, analogamente a personalidade de Deus, Krishna, dispensa cuidados especiais a seus devotos, que são almas inteiramente rendidas a Ele. 5. Uti. O ímpeto para a criação ou o poder iniciativo, que é a causa de todas as invenções, segundo as necessidades de tempo, espaço e objetos. 6. Manvantara. Os princípios regulativos para seres vivos que desejam alcançar a perfeição na vida humana. As leis de Manu, conforme são descritas no Manu Samhita, estabelecem a diretriz para tal perfeição. Ishanukata. 7. Informação das Escrituras a respeito da personalidade de Deus, suas encarnações na Terra e as atividades de seus devotos. Escrituras que lidam com estes assuntos são essenciais para a vida humana progressiva. 8. Nirodha. O recolhimento de todas as energias utilizadas na criação. Tais potências são emanações da personalidade de Deus, Krishna, que está deitada eternamente no oceano Karana. As criações cósmicas manifestas, juntamente com sua respiração, são novamente dissolvidas no devido curso do tempo. 9. Mukti. Liberação das almas condicionadas encarceradas pelas coberturas grosseiras e sutis do corpo e da mente, ao livrar-se de toda a afeição material, a alma, abandonando os corpos materiais grosseiro e sutil, pode atingir o céu transcendental em seu corpo transcendental original e ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna em Vaikuntha Loka ou Krishna Loka, as moradas eternas de Deus. Ao situar-se em sua posição constitucional original de existência, a alma é tida como liberada. É possível dedicar-se ao transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna e tornar-se Jivan Mukta, em português, alma liberada, mesmo enquanto no corpo material. 10. Ashraya. A transcendência, o summum bonum, de quem tudo emana, em quem tudo se apoia e em quem tudo emerge após a aniquilação. Ele é a fonte e o apoio de tudo. O Ashraya é também chamado o Supremo Brahman, como no Vedanta Sutra. E o Śrīmad Bhagavatam descreve especialmente esse Supremo Brahman como o Ashraya. Shri Krishna é este Ashraya, e por isso a maior necessidade da vida é estudar a ciência de Deus, Krishna. O Śrīmad Bhagavatam aceita Shri Krishna como o abrigo de todas as manifestações, porque o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a fonte última de tudo, a meta suprema de tudo. 2 princípios diferentes devem ser levados em consideração aqui, a saber, Ashraya, o objeto que fornece abrigo, e Ashrita, os dependentes que precisam do abrigo. Os Ashritas existem sob o princípio original, o Ashraya. As 9 primeiras categorias descritas nos primeiros 9 cantos do Śrīmad Bhagavatam
desde a criação à liberação, incluindo os Purusha Avataras, as encarnações, a energia marginal ou as entidades vivas e a energia externa ou o mundo material são todos Ashrita. No entanto, as orações do Śrīmad Bhagavatam visam ao Ashraya Tattva, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. As grandes almas, hábeis em descrever o Śrīmad Bhagavatam, esboçam com todo zelo as outras 9 categorias, às vezes através de narrações diretas e às vezes através de narrações indiretas, tais como histórias. O propósito verdadeiro ao fazer isto é dar a conhecer. Eu adoro as histórias, Bimala. Tá, ninguém perguntou. Tá bom, obrigado. Ficar um pouquinho mais longe, para não acertar as cacetadas. Até me perdi aqui, ó. Você me corta, eu me perco. Histórias. E agora, hein? Tá, as grandes almas hábeis em descrever o Śrīmad Bhagavatam esboçam com todo zelo as outras 9 categorias, às vezes através de narrações diretas e às vezes através de narrações indiretas, tais como histórias. O propósito verdadeiro ao fazer isto é dar a conhecer perfeitamente a transcendência absoluta Shri Krishna, pois toda a criação, tanto material quanto transcendental, descansa no corpo de Deus, Shri Krishna. Descrevo as outras 9 categorias para conhecer distintamente o refúgio último de tudo o que existe. A causa do aparecimento destas 9 categorias é corretamente chamada o refúgio delas. A personalidade de Deus, Shri Krishna, é o refúgio e a morada de tudo. Todos os universos descansam em seu corpo. Universos, não é planetas não, viu gente? É nossa. A personalidade de Deus, Shri Krishna, é o refúgio e a morada de tudo. Todos os universos descansam em seu corpo e são incontáveis, né? Agora imagine, né? O tamanho desse corpo de Deus, Krishna. O 10º canto do Śrīmad Bhagavatam revela o 10º objeto, a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é o refúgio de todas as almas rendidas. Ele é conhecido como Shri Krishna e é a fonte última de todos os universos. Deixai-me oferecer-lhe minhas reverências. Esta citação vem do comentário de Sridhara Swami sobre o primeiro verso do 10º canto, capítulo 1 do Śrīmad Bhagavatam. Então vamos parar aqui na página 142. Pode ler o verso aqui, Bimala? Não vai dar tempo. Tá, página 142. Deixa eu pôr no lugar certo aqui. Aí, beleza. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF.
Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimadhusudan Gopala Govindara Shimadhusudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe, Jayo Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai, Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.